Eu preciso começar esse vídeo ressaltando o quanto eu adoro essa estética VHS, que foi padrão de produção ali por muitos anos, né, das TVs, filmes, home video, até pelo menos metade da década de 2000, né, a primeira metade dos anos 2000. Então, toda vez que eu bato o olho nessa estética, já vem aquele quentinho no coração, né, de nostalgia, porque como eu nasci no final dos anos 90, então eu peguei ainda a era do VHS, o finalzinho dela, né, e assisti entrevista com o Demônio meio que me trouxe essa sensação de nostalgia de volta por um curto período de tempo ali, né, enquanto o filme rodava. Então o review de hoje ele vai ser bem legal porque tem várias coisas que eu quero falar a respeito desse filme. Mas antes de começar, não se esquece de já tacar o dedo no like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, belezinha? Bora pro vídeo. Entrevista com o Demônio ou Late Night with the Devil é um filme lançado em julho de 2024 e mistura gêneros como found footage e mockumentary ou mockumentário, que é um gênero que meio que simula um documentário, só que totalmente fictício. Você provavelmente já viu esse tipo de produção se você assistiu séries como The Office ou Brooklyn Nine-Nine. O filme foi escrito, dirigido e editado pelos irmãos Cameron e Colin Carnes e conta a história de um talk show fictício que passava nas madrugadas da década de 70 dos Estados Unidos chamado Night Owls, ou Corujas da Noite, se você quiser traduzir, apresentado pelo personagem Jack Delroy, interpretado aqui pelo talentosíssimo David Dastmalchian, que na noite de Halloween de 1977 faz a sua última transmissão ao vivo que dá terrivelmente errado por conta de uma possível presença sobrenatural no seu programa. A construção de universo desse filme é muito bem feita e logo de cara a edição do filme já faz a gente se situar ali na década de 70 nos Estados Unidos, nos principais acontecimentos históricos daquela época, daquela década, né? E quando a gente menos espera já estamos imersos na história. Isso porque o diretor de fotografia do filme, o Matthew Temple, recebeu dos diretores um lookbook de referência que continha documentários daquela década para que ele pudesse trazer uma verossimilhança para o visual do filme. Então a partir daí ele começou a estudar os talk shows que eram transmitidos naquela época, né, para ter a referência visual aplicada da maneira correta no filme dele, e conforme ele ia aprendendo, ele ia fazendo anotações. Ele chegou a criar um documento extenso planejando o posicionamento das câmeras para que na hora das filmagens a equipe de filmagem pudesse manter o visual do filme autêntico. Pensando que eles só tinham 20 dias para gravar o filme inteiro lá na Docklands Studios, eu diria que eles conseguiram fazer o visual do filme ficar impecável. Eu comprei muito fácil a premissa do filme e eu me peguei tendo aquela sensação gostosa de estar assistindo a um programa ao vivo sendo transmitido no meio da madrugada, de fato. Aliás, eu diria que a experiência do filme melhora se você assistir ele de madrugada pra valer, aí vai ser bem legal. Eles não só se preocuparam com toda a estética setentista do filme, como eles também criaram uma entrevista fictícia que tá lá disponível no canal oficial da IFC Films, onde eles simulam uma entrevista do Jack Delroy num programa chamado Monster Shock Theater, algumas horas antes do que teria sido o último Night Owls, que é onde se desenrola a trama do filme. É uma jogada de marketing bem legal, na minha opinião, porque expande a história, expande o universo que eles criaram e traz mais verossimilhança também, né? Traz mais imersão pra ele, então vale a pena conferir. Eu adorei todos os blocos desse programa, eu consigo ver o carinho e o cuidado que eles tiveram para criar todo o conteúdo, né, que tá sendo trabalhado ali, apresentado para nós, né, e você consegue acreditar que aquele talk show poderia ter sido um programa de TV real transmitido naquela época. Os personagens apresentados aqui são bem típicos de um programa desse estilo, então aqui você vai ter o médium paranormal chamado Chris Tu, interpretado pelo Faisal Bazi, que pode ou não ser um charlatão, e a dinâmica dele com a plateia é muito bem trabalhada a ponto de você duvidar se de fato ele tem poderes paranormais ou não. Outro personagem que rouba a cena, na minha opinião, é o Carmichael Haig, interpretado pelo Ian Bliss. Ele é um ilusionista que gosta de desmascarar os charlatães paranormais. Inclusive, ele foi baseado em um ilusionista da vida real chamado James Randi, que foi um mágico talentoso que começou uma empreitada real para desmascarar esse tipo de gente também. O James Randi, inclusive, chegou a fundar um instituto focado
focado em desmascarar esse tipo de gente, né? E ele oferece até hoje uma recompensa para quem conseguir provar que tem poderes paranormais de fato. Então é um detalhe bem legal que eles inseriram no filme. É um easter egg, talvez a gente poderia chamar, mas é bem legal quando tem essas coisinhas integradas, né? O personagem do Russ Alteri aqui serve mais como um alívio cômico pro filme. A dinâmica dele com o personagem do Death Mountain é muito boa, eles trocam umas piadas entre eles que deixa a experiência bem divertida e é bem legal ver a interação deles dois. Mas a maior atração do programa é sem dúvida a personagem Lily, interpretada por Ingrid Torelli, que é acompanhada por June, interpretada por Laura Gordon. Eu gosto de como o filme traz uma ambiguidade com relação às duas, porque a personagem da Laura Gordon é meio que a guardiã da garota, então você se questiona se ela não tá se aproveitando da situação da menina pra se promover, pra ganhar um dinheiro em cima, né? Então fica meio dúbia, né, essa questão. E a personagem da Lily, eu diria que é o ponto central do filme, junto com o personagem do David Dastmalchian. Você não sabe se ela tá ali agindo em cumplicidade com a personagem da June, se ela tem algum transtorno mental e tá sendo explorada com isso, né? Ou se de fato ela tá possuída. Mas o grande destaque do filme, com certeza, é o David Dastmalchian. Ele é um personagem carismático, ele te prende a partir do primeiro momento que ele entra em cena e ele te deixa com a pulga atrás da orelha quando o filme cita alguns mistérios envolvendo o personagem, né? Tipo, uma participação em um possível culto religioso, secreto, talvez. É interessante o modo como ele se relaciona com o seu produtor ali, né, nos bastidores, como ele conversa com ele, né? Como ele age com o pessoal também. A obsessão dele por fazer aquela transmissão daquele jeito naquela noite. É um personagem muito bem trabalhado e carrega o filme nas costas. Ele é um personagem que já perdeu tudo, né? Inclusive ele corre o risco de perder o programa também por causa da baixa audiência. Então vale tudo ali naquela noite. A direção de fotografia do Matthew Temple faz a gente ter aquele acesso de nostalgia ao ter a sensação de estar assistindo uma fita VHS perdida. E aliada a essa direção de fotografia, a gente tem a direção de arte do Bob Hearn, que integra muito bem esse fator nostálgico através das cores do filme. E por falar em direção de arte, existe a polêmica envolvendo o uso de inteligência artificial por parte dos diretores para a criação de 3 peças de artes, né? São imagens estáticas que ficam nos 3 intervalos comerciais do filme, né? Simulando ali a saída e a volta do programa ao ar, né? Mas de verdade isso não vai afetar a sua experiência no filme. Novamente, são 3 imagens estáticas que ficam alguns poucos segundos em tela e estão ali para complementar o belíssimo trabalho da direção de arte do filme. Na minha opinião, veio mais como um agregador a todo o trabalho da equipe do filme. Eu quero ressaltar também o trabalho de som desse filme. Os mínimos detalhes de som são reproduzidos aqui, né? Sons que lembram transmissões de TV daquela década, sons que lembram o tipo de material que era utilizado para gravar naquela época. Então, assim, a equipe de som tá de parabéns de fato aqui. Os efeitos visuais do filme não são lá grande coisa, mas ajudam a contar a história, a complementar a história, né? Eles não te tiram do foco do que tá acontecendo em tela. Eu diria até que alguns deles aqui são feitos como uma homenagem aos tipos de efeitos visuais que tinham naquela época, então são legais de ver em tela também. Late Night with the Devil é uma ótima opção de filme de terror para você que tá buscando algo um pouco mais diferenciado. É uma experiência bem divertida e fica ainda melhor se você assistir ele de madrugada, de fato, na minha opinião, pelo menos. Se você não teve a oportunidade de assistir ele no cinema, você pode agora conferir em serviços de streaming como Apple TV Plus ou Amazon Prime Video. Então é isso que eu tinha para comentar a respeito desse excelente filme de terror. Eu espero que a sua experiência com ele seja tão boa quanto a minha foi. E comenta aí embaixo o que você achou dele, beleza? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não se esquece de dar o like no vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, belezinha? E eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema. Um grande abraço.